esse nosso curso, Eu Prefiro o Paraíso, ok? Nós estamos aqui com bastantes irmãos já, 100 pessoas ligadinhos, e nós vamos falar hoje, principalmente, nós vamos apresentar para vocês todo o conteúdo que nós vamos estudar nesses 4 meses. André, por que 4 meses? Eu falo que esse curso, dificilmente a gente passaria ele num final de semana, ou passaria, vamos fazer uma semana inteira. Por quê? Por causa que ele vai gerar em nós um organismo espiritual, e ele vai gerar em nós uma perseverança, principalmente em cima daquilo que vai nos santificar, que é a oração, né? No qual nós vamos subir os degraus, né? Para alcançar essa graça. Então, assim, veja, isso é muito importante nós entendermos, mas muito importante mesmo. São 4 meses, porque nesse processo, eu espero que ninguém fique pelo caminho, mas vai ser um processo onde que você vai perceber na sua vida, você vai perceber no seu interior uma mudança. Isso eu tenho certeza, tá? Isso eu tenho certeza. Se você realizar mesmo toda aquilo que vai ser colocado para as tarefas, né? As tarefas que nós precisamos realizar, não tarefas de escrever tudo, mas tarefas mesmo que nós vamos ter que fazer, que é a oração, de vivenciar a oração, todos esses pontos que eu vou estar explicando para você, se você realmente, né, aquela receitinha, eu estou fazendo um curso de emagrecimento, e eu sou muito dedicado, então eu estou assim, seguindo as regras, e está acontecendo, né, já perdi 6 quilos, está acontecendo, por quê? Porque a gente vai seguindo as regras e não vai quebrando etapas. Então, se você realmente buscar tudo, eu tenho certeza que pelo menos dentro do castelo, né, dentro do castelo interior que nós vamos falar aqui, você vai entrar e você, a partir dali, só vai crescer, tá bom? Então, vamos lá então, né, Eu Prefiro o Paraíso a esse curso. E o que nós temos aí para mostrar para você nesse curso, todo esse curso, algumas coisas que nós vamos estudar. E eu coloquei aqui bem, para ficar bem legal para vocês, vou tirar aqui assim para mostrar para vocês algumas coisas importantes. Esses são os degraus, né? Os degraus de oração, são os 9 degraus de oração. E nós vamos subir, né? Nós vamos subir, na verdade, no máximo até o 4º grau, tá? Por que até o 4º grau, André? Porque até o 4º grau, ele é muito daquilo que nós, né? Do que nós vamos produzir na oração. É claro, a graça de Deus, que ele vem em nosso socorro, mas também aquilo que nós vamos, né, buscar, que nós vamos correr atrás, nós vamos aprender, nós vamos nos entregar, nós vamos nos doar. Até o 4º, isso a gente pode chegar. A partir do 4º para cima, aí já é coisa de santo, quer dizer assim, é quando o próprio Deus, ele vem em nosso socorro, né, e leva a via mística. Então, até a 4ª, nós vamos, então, vivenciar essa vida ascética. E isso é importante, né, esse simpósio que eu fiz algumas semanas atrás, ele me trouxe uma clareza muito grande do entendimento da ascese e do entendimento da mística. Então, nós vamos passar do degrau de uma ascética, vocês vão entender todos esses termos que eu estou falando, tá? Eu vou explicando depois. Nós vamos sair da ascética e nós vamos ficar ali na porta da mística. Só que a mística, aí é o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele desejar em nosso coração, né? E o que ele desejar para a nossa vida, ok? Mas até onde nós pudermos aí ir, nós iremos, né? Nós iremos até aonde o Senhor nos permitir e desejar. Bom, então nós vamos ter aí os 9 graus, né, da oração. Quais são esses 9 graus da oração? A oração vocal, que vai ser hoje o tema, tá? Essa primeira nossa aula é a oração vocal. Nós vamos ter a oração mental, a oração afetiva e a oração de simplicidade. Ou, né, tem outro nome essa oração, ela também é uma oração de recolhimento adquirido, tá? Ou oração de simplicidade, ou oração de recolhimento adquirido, tá? Daqui para cima é mística. Então, oração de recolhimento infuso, oração de quietude, oração de união simples, oração de união estática, oração de união transformativa. Aqui, a estática e a transformativa já é o noivado e o matrimônio na última ali, que já seria a 7ª morada, né? Que a pessoa poderia... Não, fique tranquilo em relação aos termos que eu estou usando, que eu vou estar usando sempre e vou estar explicando cada termo, tá bom? Eu preciso falar isso para vocês, porque vai ficar gravado, e já vai dando algumas dicas que vai dando para onde nós vamos crescer. Então, nós precisamos subir, tá? Os degraus.
Aí, por quê? Por que isso é importante? O que nós estamos falando? O que é esse subir degraus? Né? Antes de eu adiantar o curso ali, só para a gente entender algumas coisas. André, eu rezo. Né? Mas que oração que nós fazemos? Porque nós temos as orações litúrgicas, nós temos a oração de intercessão, nós temos a oração de petição, nós temos a oração comunitária, então nós temos as novenas, né? Nós temos a oração do Santo Terço, nós rezamos o Pai Nosso, as orações ao Santo Anjo, nós temos essas orações. Mas o que nós estamos falando aqui? Porque todas essas orações são vocais, tá? Nós vamos explicar isso para vocês. Mas para onde a gente quer crescer? Como a gente tem crescido somente com essas orações? Ou nessas orações, nós precisamos, nessas orações, fazer algo que nós não estamos fazendo. Então é isso que nós vamos conhecer. Qual é a oração? A oração que faz com que nós crescemos na graça. Que nós criamos em nós um organismo espiritual e que possamos crescer, que possamos subir, né? Não na quantidade de rezar mais, no aspecto de, eu tenho que rezar mais. Não. Mas um crescimento de amor, porque a oração é uma questão de amor, tá? E isso nós vamos explicar hoje, ok? Já algumas coisas hoje. Vamos avançar o curso, o que nós vamos também ver nesse curso. Aí nós vamos ter, eu peguei aí do Ítalo, né? Eu estou usando um livro dele também, e também do Padre Paulo Ricardo, um curso que eu fiz, sobre temperamentos. Eu percebi que muita gente não sabe, não conhece seu temperamento. Nós vamos falar sobre temperamento, mas presta atenção. Nós não vamos estudar o temperamento por estudar os temperamentos, para saber o que você é. Os temperamentos, eu vou falar o seguinte, eu vou falar nos temperamentos, as qualidades e as imperfeições dos temperamentos que nos prejudica na oração, tá? E o que nos ajuda na oração. Então, cada temperamento, às vezes as pessoas falam assim, bom, André, todo mundo tem que rezar, e todo mundo reza do mesmo jeito. E não é assim. Não é assim que funciona em nós. Né? Eu vou só dar um exemplo para nós entendermos, né? Um colérico, eu sou colérico. Eu para mim, rezar, eu preciso quase estudar para rezar, sabe? Eu preciso ir em busca de uma verdade, em busca de alguma coisa. Já algumas pessoas, para orar, elas precisam de maneira diferente, às vezes. Não buscar essa verdade, mas elas mais aprofundar-se no momento de oração, no momento de busca interior. Então, assim, vendo por esses lados, cada temperamento, ele vai ter as suas dificuldades. Por exemplo, um sanguíneo, para concentrar, ele tem uma dificuldade maior, muito maior de concentração. Então, por que ele tem essa dificuldade? Então, nós vamos pegar os casos de cada temperamento e trazer essa noção para nós entendermos como que funciona, tá? Como que funciona, então? Isso vai ser quando nós estivermos estudando um pouquinho já da oração vocal para a oração mental. Então, essa primeira parte. Essa primeira parte, eu acredito que vai ser 4 aulas, que nós vamos falar, então, da oração vocal, da oração mental, né? Como eu disse aqui para vocês. Nós vamos falar da oração afetiva e da oração de simplicidade. Na oração vocal, nós vamos falar sobre o Pai Nosso, e depois nós vamos exercitar também a oração do Santo Terço para entender um pouquinho dessa questão da oração mental e também da Lexio Divina, tá bom? Ou Lex Orante, alguns falam assim. Então, nós vamos fazer todo esse entendimento do que é a oração nesses procedimentos, tá? E vamos falar também do recolhimento e da distração, tá? A distração voluntária e involuntária, beleza? Mas nós vamos falar da voluntária, que é problema nosso mesmo, que nós nos distraímos, tá bom? Então, nessa primeira parte, nós vamos fazer tudo isso. Agora, seguindo, a segunda parte, que nós vamos entrar, depois que nós olharmos a parte da oração, e nós não vamos avançar para a quarta, né, nem para a quinta. Por que nós não vamos avançar para a quarta ou para a quinta? Deixa eu ver, mais alguém aqui? Beleza. Nós vamos vai colocar no grupo? Eu vou abrir. Nós vamos abrir para outro pessoal para entrar, tá bom? Tem mais gente esperando, nós vamos também abrir para outro pessoal tá entrando. Depois nós vamos, então, trabalhar o quê? As virtudes, né? Então, outro aspecto que nós vamos sair da cética e indo para a mística, né? Um aspecto da ascética para mística,
tá bom? Então, o que nós vamos estudar? As virtudes, as 7 virtudes. Dentro delas, 4 virtudes que nós vamos estudar são as 4 virtudes cardeais, ou virtudes morais. Então, nós vamos falar sobre a prudência, justiça, fortaleza e temperança. E como isso acontece em nós, que são virtudes que nós adquirimos, tá? Então, são virtudes adquiridas, nós adquirimos essas virtudes, nós vamos buscar essas virtudes, tá? E depois nós vamos falar das 3 virtudes teologais, tá? Aqui, certo? Que é a fé, a esperança, a caridade. E essas virtudes, elas são infusas. Então, no nosso batismo, nós recebemos essas 3, entendeu? Elas são infusas, ok? Beleza? Nós vamos citar, então, nós vamos aprender, mas tem muito mais coisas que são infusas em nós. Os dons, né? Nós temos aí os dons do Espírito Santo que são infusos, né? Às vezes nós estudamos mais os dons efusos, que também nós vamos falar, mas os dons infusos é ele que vai trabalhar em nós, no nosso organismo espiritual que nós vamos criar, através da oração, no qual nós vamos então ver, né, a fortaleza, o temor a Deus, a ciência, a sabedoria, a inteligência, o conselho e a piedade. Não são dons carismáticos, eles são dons infusos, que nós recebemos no crisma, né? Na sua plenitude. Para o quê? Para nós entendermos como que funciona esse organismo dentro de nós, como nós conseguimos viver uma vida em santidade. Tá bom? Então, essas são as forças, né, da graça, do sacramento que nós vamos estar recebendo em nós para podermos, então, criar, né, esse organismo espiritual dentro de nós e, assim, ir chegando cada vez mais, adentrando adentro o castelo interior para o nosso encontro com aquele que nos ama, né? Com Jesus. Vamos lá. Depois a gente vai ver, então, por cima um pouquinho, para nós entendermos os dons efusos, tá? Tá aqui em cima. Aqui são elocução ou inspiração, né? Profecia, variedades de línguas, interpretação de línguas, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espírito e dons de poder, fé, curas, milagres, tá bom? Nós vamos também estudar toda essa área, ok? Aqui a gente fecha um segundo ciclo, a segunda fase. Vamos partir para a terceira fase. Na terceira fase, também, nós vamos olhando, né, e verificando como acontece a tentação, quer dizer, de desmotivar, de nos fazer pecar em pecados graves e sair desse castelo interior. Então, como que isso funciona? Né? Nós temos 3 inimigos, né? A concupiscência, ou a carne, né? O demônio e o mundo. Como que eles nos atacam? Como que eles fazem armadilhas para nós cairmos? E aí, diante disso, nós vamos fazer toda uma preparação conhecendo cada pecado capital, sabe? Que são doenças espirituais que nós precisamos ser curados dessas doenças espirituais, que é a gula, luxúria, avareza, ira, preguiça e inveja. Então, de tudo isso, né, nós vamos começando a aprender, como que a doença age em nós, tá? E qual que é, então, a cura? Como que alcançaremos a cura dessa doença? Então, o que nós temos que fazer para realizar essa graça? Como que nós temos que agir diante de cada situação? Então, olhando para cada situação de pecado capital, nós vamos chegar, beleza, venci a gula, beleza, a luxúria, pá, a avareza, a ira, a preguiça, a inveja, perfeito, 10, tá, venci, tô me achando tal, então entra a soberba, né? E a soberba é algo assim que, quando você está buscando na fé, a graça de Deus, a soberba vem, né? O demônio não tem mais como te tentar por uma maldade, ele te tenta por aquilo que você acha, se é, né? Nossa, e você vai crescendo, imaginando coisas, e aí então, pum, derruba, né? Cai, se cai, porque você vai roubando as glórias de Deus para você. Bom, aí vai entrar o quê? Para enfrentar a soberba, nós temos que conhecer os 12 degraus da humildade. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos conhecer, né, o que é a humildade, entendeu? Nós precisamos não só conhecer, mas também subir essa escada dos degraus da humildade e não deixando, e aqui está bem escrito aqui, né, para trás, a magnanimidade, né? É muito importante nós entendermos a humildade e a magnanimidade, né, daquilo que é ser humilde e aquilo que é ser magnânimo, tá bom? Então, nós vamos também estudar isso para crescer. Chegamos na última parte, isso nós vamos estar lá para o mês de novembro.
igual eu disse para vocês, por que é importante já estar no mês de novembro? Porque até lá, a gente viu se realmente é isso que nós queremos, né? Se a gente não desistiu pelo caminho, se realmente eu estou buscando, porque às vezes a gente pensa, nossa, eu rezo, eu sei e tal, tudo. Eu mesmo, eu estou aí numa luta difícil, uma luta difícil, buscando compreender todo esse organismo espiritual dentro de mim, e numa batalha, né, forte para se manter dentro do castelo, tá? Então, nessa última parte, nós vamos ver o quê? Essa escada espiritual. Então, você lembra que nós vamos parar na terceira? Nós vamos daí da sequência. Nós vamos para a quarta, quinta, sexta, mas nós vamos conhecer, né? Porque, igual eu falei para você, na partir ali da quinta, é coisa de Deus, né? Deus que vai nos trazer para isso, né? Até a quarta, nós vamos tentando, nós vamos buscando, por graça também, mas nós vamos buscando. Então, preste bastante atenção. Nós temos aqui algo muito importante, que é chamada 3 vias, né? Que é a via purgativa, que é que nós vamos trabalhar todo nesses 3 meses, a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva, que nós vamos, então, buscando. Aí sim, nós vamos buscar lá no castelo interior, né? Daquele livro lindo, maravilhoso, né? De Santa Teresa d'Ávila. Nós vamos estudar ele, compreender, então, o que é essas 7 moradas, né? Quais são essas vias? O que acontece em cada via, até que Deus nos toma e faz nos agir conforme a sua vontade. E aí, então, nós entraremos lá naquilo que nós estávamos falando logo no início, né? Vamos conhecer, então, a oração de recolhimento infuso, né? Oração de quietude. Muitas vezes as pessoas vão rezar, é interessante isso, vamos fazer silêncio, né? Porque muitas vezes a pessoa confunde silêncio. Ela acredita, tipo assim, que ela tem que fazer alguma coisa oriental, alguma coisa para receber um silêncio e ficar naquele silêncio, né? Num zen, aquela coisa. Não. O recolhimento, ou melhor, a oração de quietude é algo mais sublime que isso. Mas nós vamos estudar e nós vamos entender o que é essa oração. Tá? Oração de união simples, oração de união estática e a oração de união transformativa. E aí nós vamos estar terminando o nosso curso. Tá bom? Então, você teve ideia, nós passamos aí o que é que nós vamos aprender nesses 4 meses. E é importante ser 4 meses, para ver como que nós vamos agir durante esse tempo. Se nós vamos conseguir primeiro, e eu quero que você pense, você conheceu tudo, mas agora nós temos que olhar para aquilo que nós vamos fazer agora. Tá? Oração vocal. Aquilo que nós precisamos iniciar. Eu quero tratar todos, e a mim mesmo também, como principiantes. Nós somos todos principiantes e não sabemos orar, tá bom? Nós não sabemos orar, nós vamos aprender a orar, ok? Então, é dessa forma que nós vamos começar nosso curso. A não ser que você já esteja aí, vamos lá, todos os dias rezando mais de 2 horas, né? Que você já é um místico, aí pronto. Aí você poderia estar nos ensinando aqui, mas nem precisaria estar participando desse curso. Ou esperaria as últimas aulas lá. Mas se você está na mesma situação que eu, então eu te convido a nós tentarmos entrar nesse castelo interior. Tá? É a primeira coisa, entrar no castelo interior. E nós vamos fazer isso com oração vocal. Tá? A primeira, então, é chamada, então, a oração vocal. Sabe? Daquela casinha, daquela escadinha que nós estávamos falando. Nós vamos, então, passar para o primeiro degrau, que é a oração vocal. Então, vamos ver, vamos aprender um pouquinho sobre isso, para nós realmente entendermos o que é a oração vocal. Primeira coisa, oração, né? O que é oração? A oração, São João Damasceno, ele vai dizer que a oração é a elevação da alma a Deus, tá? É a elevação da alma a Deus. Isso é muito importante nós entendermos o que é oração. Como eu disse para vocês, a oração, gente, é muito importante isso. A oração, ela não é bom, eu vou rezar, né? É claro que é muito importante que nós rezamos vocalmente, mas ela não é só vocal. Ela tem todo um processo, né? E nós vamos aprender como crescer nessa vida de oração. Então, aquilo que eu faço, e que às vezes eu repito, ou talvez você esteja um pouquinho mais aprofundado nisso, mas talvez eu não consiga rezar, eu não tenho vontade, como que isso funciona? Ou não, eu participo na minha, se eu participo na comunidade, como que eu faço para ter
um crescimento. Porque faz tempo que eu rezo, a mesma coisa. E eu não estou crescendo. O que está faltando para mim? Então, Santa Teresa d'Ávila, ela disse o seguinte, né? O que é crescer, né? Na vida de oração. Ela vai dizer que crescer na vida de oração é crescer no amor. E ela diz assim: para aproveitar muito neste caminho e subir as moradas que desejamos, não está a coisa em pensar muito, senão em amar muito. Então, a primeira coisa importante, nós temos que entender que a oração, ela é o quanto eu amo. Vocês estão entendendo que por isso que é necessário que cresça? Né? É por isso que é necessário. Quanto eu amo. É uma questão de amor, não é uma questão de quantidade de palavras que eu uso na oração. Se você estiver com a palavra de Deus aí, até convido você a pegar, se você quiser, em Mateus 6, versículo 6, vai explicar o que seria, né, um encontro, o que seria algo no qual nós nos encontramos com a verdade, encontramos com o príncipe, né, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como é esse encontro e de que forma nós temos que estar na sua presença. Então, como vai dizer Mateus 6, versículo 6? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê no lugar oculto, recompensar-te-á. Veja, às vezes sempre que nós vamos rezar, né, a gente gosta de agitação, né, assim, vamos rezar em barulho, pá, tá, aquela coiseira tudo, e a gente se encaixa na comunidade, né, porque todo mundo está rezando, e a pessoa está escutando a pessoa rezar lá, e você está rezando, tal. Então, até nesses momentos, nós precisamos fechar a porta e trazer para dentro, né? Muitas pessoas têm dificuldade de rezar com os olhos fechados. E esse olhar nosso para fora do castelo é um perigo. Porque esse olhar para fora do castelo, quando nós não fechamos nossos olhos para dentro, para o nosso interior, para o castelo interior que é dentro de nós, e nós ficamos olhando para fora, olhando tipo, nossa, parece que é bom aquilo que está acontecendo lá fora, e a gente não se dispersa. Então, a primeira coisa importante é nós começarmos a olhar para dentro. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. A oração é um momento de intimidade. É um momento de encontro. É o momento em que a miséria e a misericórdia se encontram. Tá? Então, é algo que nós temos que ter muito importante. Eu e Deus. Você pode estar junto de muita gente, né? Um animador lá falando, vamos rezar, tá tudo. Se você não entrar na sintonia, né? Daquele momento em que, peraí, esquece todas as pessoas que estão perto de você. E você se voltar, você e ele, né? Se você não fizer isso, você vai perceber que sempre você não vai crescer. Você vai estar sempre ali, e a gente fala, né? Eu estava conversando até com a irmã, nós estávamos partilhando, e o pessoal dizia assim, né? A gente fala coisa que a gente nem sabe, fala da boca para fora, né? E fala, porque nós não entramos na intimidade. Nós não entramos dentro de nós. E mais, nós vamos hoje sair daqui, tá? Com algo assim, de concreto, algo importante. Nós vamos precisar começar inicialmente, a oração vocal. E para isso é necessário, mesmo você reza 1 hora, o problema, não sei quanto tempo você reza. Você vai ter que separar, ou do momento da oração que você já faz, ou se você não tem oração alguma, você vai ter que separar 10 minutos de oração. 10 minutos de oração. Aonde você vai se encontrar com a misericórdia. Você, eu, miserável, encontrarei com a misericórdia. Mas presta atenção, vamos dificultar o negócio. Não é só 10 minutos, André? 10 minutos. Só que será todos os dias, até o nosso próximo domingo, né? Depois eu vou falando, a gente vai continuar as mesmas coisas aumentando às vezes. Nós vamos rezar 10 minutos todos os dias, em hora marcada e lugar marcado. Tenta evitar, a não ser que não tenha jeito
Você vai estar ter que ir no médico, mas tenta evitar mudar horário ou lugar. Você vai tentar cumprir 10 minutos de oração diárias entre você e Jesus. Entre, né, o amado e a amada. Né, o esposo e a esposa. É você e ele. É necessário nós termos essa primeira coisa, para nós entendermos que é uma oração vocal. Tá? O que nós vamos ver, o que vai acontecer é isso daqui, ó. Olha aqui. O encontro. Né? O encontro de Maria, irmã de Lázaro. Nós temos aí, você está vendo. O encontro da samaritana, né, no segundo aqui. Nós vamos ver nesse terceiro aqui, da mulher pecadora, né, que ia ser apedrejada. Nós vamos ver o encontro também, né? Quais são os encontros? Eu peguei as mulheres, agora o encontro também com Jesus, com os homens também, né? Veja aí, com Zaqueu. Veja que cada situação, cada encontro e cada situação. Nós vemos com o próprio Lázaro ali, né? Nicodemos à noite, escondido. Isso é encontro. É só você e Jesus. E também com os apóstolos. Né? Nós temos aqui São Tomé, né, colocando o dedo nas chagas. Aqui quando Pedro vacilou ali nas águas e Jesus tomou pela mão. E o encontro com São Paulo. Né? Alguns vão falar, caiu do cavalo, né? Ele caiu no chão, né? Diante de Deus. Então, assim, esses encontros, veja, e isso é muito importante nós entendemos. Esse encontro vai acontecer conosco, tá? Então, esses 3 tipos de encontros aqui que eu trouxe para vocês entender, né? Compreender, é o encontro que nós vamos provocar durante esses dias, tá? Durante essa semana. Marcou aí 10 minutos, tá bom? 10 minutos de oração, que você vai fazer oração vocal, tá? Eu vou explicar certinho como que será isso. E você vai, então, fazer o quê? Você vai marcar esse lugar e você vai marcar um horário. Não falha, porque Jesus está lá esperando. Tudo bem? Seguindo, vamos entender, né, essa experiência de amor, vamos entender o que seria, então, nós realizarmos um plano de vida para a nossa oração. Então, vamos realizar um plano de vida para a nossa oração. Primeira coisa que nós precisamos, né, é planejar de uma forma exigente e realista. Veja, presta muita atenção nisso, tá? Por que tem que ser exigente e realista? Porque é o seguinte, às vezes a gente quer ser só exigente. Você vai dizer assim, o André tá por fora, rezar 10 minutos, eu rezo mais. Amém, que bom que você reza mais. Reza? Pode rezar. Fique à vontade, pode rezar. Só que aí você vai falar assim, rapaz, eu vou agora rezar e vou acordar 3 horas da manhã. Ou vou acordar 2 horas da manhã, vou fazer 1 hora de oração, das 2 às 3 horas da madrugada. É algo exigente. Claro que é algo exigente, mas não é realista. Até quando você vai conseguir? Tá entendendo? Você tá pulando etapas, tá? Agora, ou a gente inverte a coisa. Não, é você real. Vou rezar um Pai Nosso, Ave Maria todos os dias. Tá bom, você vai conseguir, claro. Mas, você é realista. Mas não tem uma exigência em nada, né? Algo tão poxa, um Pai Nosso, Ave Maria todos os dias. E eu vou falar que às vezes para muitos ainda é muito, né? Então, você não vai crescer. Então, para você crescer na oração, é necessário que seja dessas 2 formas. Planeja. Exigente e realista. Veja. No amor, nós falamos que a oração é questão de amar. É questão de amor. No amor existe, então, 2 dimensões. Uma dimensão é a dimensão positiva. E uma dimensão é a dimensão negativa. A dimensão positiva quer dizer assim, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração e fazer o bem. Sabe? Realizar suas obras, fazer o bem. Essa, então, é a dimensão positiva. Mas existe a dimensão negativa, quer dizer, peraí, não é só eu amar a Deus de todo o coração e fazer o bem. É eu não pecar e não querer fazer o mal.
É eu abandonar a vida de pecado, porque a vida de pecado vai fazer com que eu desanime na oração. A vida de pecado não vai permitir que eu fique dentro do castelo, não vai permitir que eu volte para dentro e consiga enxergar aquilo que Deus quer fazer em mim. Eu não vou conseguir enxergar isso. Eu não vou conseguir evoluir, eu não vou conseguir crescer. Por quê? Porque eu não vou conseguir ficar dentro de mim. Por quê? Porque o pecado me tira da graça. Ele rompe com o meu organismo espiritual. Ele quebra a comunhão. Então, o pecado mortal, ele me tira, me arranca da casa, e eu tenho que, então, viver. Então, o que acontece? Por que eu não cresço na oração? Porque eu vivo caindo no pecado mortal. Então, eu entro dentro do castelo, estou lá dentro do castelo, estou começando a rezar, né? E eu estou entrando em oração, estou começando a fazer recolhimento, caio no pecado mortal, caio fora da casa, sou jogado para fora da casa, e aí desse castelo, e depois eu tenho que voltar lá. E eu vou viver a vida inteira, saindo e entrando do castelo. Saindo e entrando no castelo, como eu vou subir as escadas, os degraus da oração? Não tem jeito. Então tem muito a ver, por isso nós vamos aprender, falar sobre virtude, né? Entender a moral das coisas, entender esse crescimento espiritual dentro de nós, os dons infusos, é por isso que nós vamos trazer tudo isso, tá bom? Para nós entendermos, então, como que funciona. A oração vocal, vamos partir para ela, né? Nesse momento, para entendermos algumas coisas que é dela, né? Assim, o que é? Primeiro, ela não é excessos de palavras, como eu estava falando logo no início. Então, eu vou ficar falando, não é excesso de palavras. Já falei para você que é questão de amor, tá? Então, oração vocal não é. E lá em Mateus 6, no versículo 7, vai dizer: nas vossas orações, não multipliquei as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Então, André, o que é uma oração vocal, André? Ela é uma introdução para a oração mental. Eu começo pela vocal e vou chegar à oração mental, tá bom? André, e oração mental, eu não falar com a palavra, ficar só pensando na cabeça, né? Eu tô assim, não é assim também. Nós vamos compreender como é a oração mental na próxima, que nós vamos falar sobre oração mental, tá bom? Mas vamos entender, então. Primeiro, oração vocal, né? A oração é uma questão de amor, a oração vocal é uma introdução para a oração mental. Então, o que eu preciso ter e realizar em mim enquanto eu vou rezar vocalmente, né? Eu vou precisar falar algumas coisas. Eu vou ter que falar. E com quem que eu vou falar? Veja, isso é importante. Com quem que eu vou falar? Né? Então, eu tenho que pensar. É necessário, quando eu vou rezar, né, saber aonde eu estou enquanto eu estou rezando. Aonde eu estou? Né? Que lugar que eu estou enquanto eu estou rezando? Veja. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, eu preciso pensar na presença de Deus dentro de mim. Aqui vocês estão vendo essa imagem do Sagrado Coração? Eu rezo com ela, tá? Então, eu olho para essa imagem de Jesus, eu começo ali a oração, depois eu fecho os olhos e entrando, mas as primeiras palavras eu olho para ela. E quando falar com Jesus, falar na primeira pessoa, a gente não reza na terceira pessoa. Tá, ô Jesus, olha Jesus, né? Eu estou aqui hoje, né? Como que nós temos que fazer toda uma preparação, porque às vezes eu estou a fim de rezar, né? Assim, estou a fim. Então a oração vai, parece que vai, legal. Mas às vezes eu não estou a fim de rezar, estou cansado, né? Aí como que eu começo a oração? Aí começo a falar, Senhor, eu estou cansado, não estou com vontade de estar aqui, sabe? Não tenho nenhuma motivação para rezar. Olha, pisei na bola e eu também estou cansado, estou desanimado, né? Quanta coisa. E começa, é oração. E começa. Porque é necessário, primeiro, nós entendemos que existe uma presença de Deus falando com você, tá? É esse encontro. E também preciso pensar nas palavras que eu digo e com atenção. Tá? É muito importante isso, né? Então, o que eu preciso fazer? É preciso dar a devida atenção às palavras, atenção aos sentidos das palavras, atenção à presença com quem se fala, e com profunda piedade, colocar ênfase na oração, né? Explicar e trazer para o coração, né, as palavras, e permitir que a inteligência convida a vontade para amar e deixar o pecado.
E aí a gente vai explicar sobre vontade e inteligência, né, que são ações da alma, e depois nós vamos explicar o cérebro, né, que são as ações do corpo, que é os sentidos. Porque nós, muitas vezes, eu vou rezar, as pessoas vão procurar o quê? Os sentidos, aquilo que está no corpo, aquilo que são coisas do cérebro, né, coisas que estão no nosso corpo. E veja, gente, presta atenção. Isso é muito importante eu dizer, a gente vai depois melhorar esse assunto. Mas veja que importante isso. Quando eu busco sentimentos, vou buscar sentimentos. Né? Então, eu preciso rezar para quê? Para sentir um arrepio. Eu preciso rezar para chorar. Eu preciso rezar para... E aí, quando eu busco isso e rezo, as emoções nem sempre elas vão... Vai atingir. A afetividade nem sempre vai acontecer. Aí eu digo assim, hoje eu não rezei. Né? As pessoas que vão às vezes no grupo de oração, vão na missa, tal, tudo, chega lá, e aí ela busca lá, um dia ela chorou, porque o músico cantou Ninguém Te Ama Como Eu. E ela foi tocada por um ato de Deus, né? Por uma graça atual, e ela sentiu vontade de se converter, e ela sentiu o coração cheio, aquela graça, tal, tudo. E aí ela vai na outra semana, ela vai novamente para aquele grupo para rezar, e ela vai buscar aquilo. E aí ela vê que não acontece. O que ela vai pensar? Não rezei. Não rezei. Por quê? Porque ela está em busca de sentidos. Nós vamos explicar como funcionam os sentidos dentro de nós. Tá? Numa busca de sentidos, de sentimentos. Tá? Nós temos 5 sentidos externos e 4 sentidos internos. Nós vamos explicar tudo isso para vocês durante o curso. Mas, veja, só para você entender que a oração não é buscar sentimentos, buscar consolos. Vai acontecer. Vai acontecer. É bom quando acontece, a gente gosta que acontece. Mas a oração não é isso. Isso não vai fazer você crescer. Porque isso vai trabalhar somente os seus sentimentos. Vai trabalhar aquilo que faz parte do cérebro. A tua alma, ela não vai crescer. O crescimento da alma são outras coisas que vai fazer você crescer. Tá? A busca da verdade, o sofrimento, a aprovação e outras coisas. Tá bom? Nós vamos falar sobre isso também. Então, presta atenção. É muito bom nós entendermos isso. Que esse encontro marcado com o Senhor, que eu tenho que colocar na presença dele, tenho que falar com ele, eu tenho que expressar com palavras e prestar atenção nas palavras. Por quê, gente? E quando Santa Teresa, no tempo de Santa Teresa, Dávila, o que tinha lá? O que acontecia lá? Tinham teólogos que eles falavam muito sobre a oração vocal, é válida ou não? Tipo, eu orar vocalmente, é válido? Porque vocal, assim, às vezes você não está prestando atenção na palavra, né? Não prestando atenção no que está falando, né? Jesus, lá. É quando muitas vezes as pessoas estão rezando o terço, né? Está rezando o terço lá, e cabeça longe, não prestando atenção no sentido das palavras. Ou na missa, às vezes, rezando Pai Nosso, não sabe o que está fazendo. Então, alguns teólogos, alguns falavam assim, não, a oração vocal, né, não vale, outros não, a oração vocal vale, tem um sentido, tal, tudo. Então, quando a Santa Teresa ela vai falar sobre a oração vocal, ela mescla a oração vocal com a oração mental. Por quê? Porque para ela é impossível alguém rezar não pensando nas palavras. Então, vocês estão entendendo? Não quer dizer que a oração vocal sem pensar que ela não tenha um sentido. Ela tem um sentido quando o sentido é. E aqui, São Tomás, ele vai explicar o que ela queria dizer. Ela tem um sentido quando é o seguinte, uma oração de intercessão, você está rezando por alguém, né? Então, às vezes, você sai, as palavras, você vai estar na palavra, mas você não... Então, você está fazendo uma oração, né, de intercessão, uma oração de pedindo algumas coisas para Deus. Então, você está fazendo um tipo de oração assim, de intercessão, pedindo alguma coisa, colocando a intenção. Então, é válido. Não podemos dizer que uma oração vocal não é válida. Mas, só que presta atenção. Toda oração vocal, ela somente é uma introdução para nós entrarmos numa oração mental, que eu vou explicar na semana que vem. Entrar numa oração mental. Então, para você entrar, eu já estou dando as dicas.
Prestar atenção na palavra, prestar atenção em quem está, né? Jesus, igual eu estou aqui hoje um pouquinho ainda olhando para a tela aqui, mas tem um monte de gente comigo aqui, agora estou começando a olhar para eles aqui, mas a gente vai. Então, olhar, falar e conversar com a pessoa. Pessoal, estou olhando para vocês aqui, né? Então, estou conversando com vocês. A oração é isso, entendeu? E é isso que nós temos que fazer diante de Jesus, tá? Então, nós precisamos fazer isso, tá bom? André, mas a gente reza, faz recitações, né? Ou a gente ora espontaneamente, as duas coisas, gente. Uma ou outra, tanto faz. Porque às vezes as pessoas pensam que orar, né? Eu vejo as pessoas falando, não, você só reza, eu oro, né? Porque é espontâneo, né? Orar e rezar é a mesma palavra, né? Parece que é bonito falar orar, né? E rezar é... Não, gente, recitar, né? Você dando atenção ao que você está recitando, nós vamos ver a oração do Pai Nosso. Você leva a oração vocal à oração mental. Então, você fazer uma oração espontânea, ou você fazer uma recitação, tanto a espontânea, que você pode falar da boca para fora, também, com a cabeça longe, como a recitação também pode ser assim, as duas podem frutificar se você dar a atenção que é necessária. Entendeu? Porque é a alma que vai elevar esse tipo de oração. Tá? Então, esse encontro, ele é importante e nós precisamos fazer a experiência. A experiência. E a experiência em todos os lugares. Porque eu convidei você a rezar 10 minutos. Tá? Mas tudo isso, você vai fazer isso. Se você vai para o grupo de oração, você vai no pastoral, vamos rezar, vai. Entra. Né? Recolhe, a gente vai ensinar como recolher. Né? Recolhe para dentro. Vê. Vai no castelo interior e começa a falar com ele. Esquece a pessoa que está animando. Esquece as pessoas que estão em volta de você. Faça o silêncio. Gente, nós temos que crescer nessa arte. Eu estou falando isso por experiência própria. Porque é difícil. As distrações são grandes. As pessoas estão perto de você, cutuca você, chama você. Né, dona Josi? E às vezes você está querendo entrar, somente querendo entrar numa oração. Né? Você está na missa, você quer entrar na oração, às vezes a música, o barulho não ajuda, às vezes as pessoas, às vezes alguém passa e faz uma coisa, você está com o olho aberto, você não consegue, e você só está pedindo uma coisa, eu preciso me recolher. Por quê? Porque o Senhor vai entrar dentro de mim, e lá ex operato, quer dizer, é o próprio Cristo que toca, a humanidade de Cristo que toca dentro de nós, vamos falar sobre isso também, é muito maior, é muita graça dentro de nós, e a gente perde, passou a graça, foi embora, e eu fiquei aqui, sem crescer na vida espiritual. Né? Como alguém... Gente, a gente vive sofrendo sem necessidade. O sofrimento que nos espera são outros, né? Pela causa de Cristo, né? Pelo nome dele, por defender a igreja. Mas a gente sofre à toa, porque a gente é descuidado com o coração, a gente não quer crescer, a gente acha que sabe rezar, né? A gente, muitas vezes, soberbo. Então, a gente não quer, a gente está no pecado mortal, a gente não quer crescer, a gente não quer conhecer, tá bom? Então, as duas maneiras é importante, tá? Mas vamos, então, ao rascunho, para nós entendermos aí o que a gente vai fazer, André, porque nós precisamos entender o que nós vamos fazer. E eu coloquei um rascunho aqui para nós, então, como eu vou fazer essa oração, para a gente já ir para o finalzinho desse assunto, oração vocal. Então, como que eu vou fazer essa oração? Bom, primeira coisa, eu ali, no meu horário, tenho o meu horário certinho, eu chego, eu acendo a vela, pego esse Jesus aqui, o Sagrado Coração de Jesus, coloco na minha frente, aí eu já começo a colocando. Se eu não estou bem, eu já vou falando pelo problema, né? Se eu estou mais alegre, já vou contando algumas coisas, e já vou naquele papo mesmo, né, de alguém muito íntimo, que, claro, com devido respeito, devido à honra, conversar com ele, tá bom? Então, eu me preparo mesmo, como se estivesse, né, preparado, vou lá, às vezes tomo banho, às vezes, né, aí já escovo os dentes, porque eu vou falar com o meu amado, né, passo perfume, e vou ali e vou conversar com ele, entendeu? Ele é importante para mim, eu dou importância a ele. Então, eu vou chegar lá e vou começar. Aí, quando já vai começar a minha oração, eu chego um pouquinho antes, né? Eu não gosto de deixar ninguém esperando. Então, eu não posso deixar Jesus esperando. Eu chego um pouquinho antes, já começo a falar algumas coisinhas, porque eu penso que eu vou chegar antes que ele já está lá, né? Toda vez. Não teve uma vez que ele me surpreendeu. Ele já estava esperando, né?
Tava mais cedo acordado, né? Então eu cheguei lá e vou começando a conversar. Dá horário, porque o meu despertador já desperta, né? A hora que vou rezar. Aí pronto, e eu já sei mais ou menos a hora que eu vou terminar, também põe despertar lá, para mim, porque depois tem que ir para trabalhar, então tem que ter mais ou menos o horário. Então eu coloco lá, vou fazer os 10 minutos de oração. Então eu faço o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E essa é uma das maneiras de rezar, tá bom? Peço o Espírito Santo, ou eu posso recitar orações, ou eu posso fazer espontaneamente. Então, vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, ou eu posso clamar o Espírito Santo, né? Vinde Espírito Criador, nossa alma visitai. Então, sim, fica tranquilo, ou falar, né? Vem Espírito Santo, toma meu coração, toma a minha vida. E eu começo aí depois de duas maneiras. Ou eu posso começar perguntando, né? É uma pergunta que a gente faz: quem eu sou? Quem eu sou? Ou eu posso primeiro perguntar quem Deus é. E começar a numerar e falar os títulos que Deus é. Quer dizer assim, quando eu começo a falar que Deus é, eu começo, veja bem, olha interessante, eu começo então a crer, a professar a minha crença, né? A professar a minha fé. Eu creio. Então eu vou falar, às vezes eu quero rezar com a Santíssima Trindade, né? Sempre, quase sempre. Então eu começo falando Pai, né? Pai Criador, de todas as coisas visíveis e invisíveis, meu Deus de amor que me sustenta no ser, né? E que vai... É claro que tudo... Eu estou falando coisas aqui para vocês que são, né, do credo, nosso credo, que nós rezamos, nós aprendemos no catecismo. Né? Se o teu catecismo foi catecismo bom, você aprendeu isso, né? Disso daí. Ou se não aprendeu, pega ali o catecismo, primeiras partes, a fé, e você vai entender que esse Deus é um Deus de amor, um Deus que é Pai, né? Esse Deus que nos deu o seu Filho. E aí eu vou para o Filho e começo a falar de Jesus. Que Jesus é? Né? Jesus é meu Salvador. Jesus é meu amigo. Jesus deu a sua vida por mim. Ele se fez, né? Sendo Deus, ele se fez carne, né? Ele criou, né, um corpo, uma alma para viver a humanidade sem pecado, para me ensinar. Então, assim, há tantas coisas temos para falar de Jesus, Jesus companheiro, Jesus fiel, eu infiel, Jesus fiel, né? Então, assim, eu soberbo, Jesus humilde, e eu começo a falar quem é Jesus. E esse Jesus, e aí eu vou, e a gente vai conversando, e conversando, e conversando, até que começa a entrar, quem eu sou? Ou ao contrário, eu começo a falar quem eu sou, e depois eu vou falar, porque o Senhor é assim, o Senhor, né? Então, eu quem sou? Gente, esse é o problema. Esse é o problema. A gente não sabe quem nós somos. A gente não sabe. Infelizmente, a gente não conhece. Eu espero que a gente vai melhorar bastante nesse curso, porque a gente vai aprender algumas coisas, principalmente na hora dos pecados, das tentações. Mas eu posso dizer, né, da miséria que eu sou. Então, eu começo a falar para o Senhor os meus pecados, né? Tem uma história. Agora eu não lembro. Eu esqueci se é São Francisco. Não, eu esqueci o santo. Desculpa. Sumiu da minha cabeça, né? Eu não guardo. Mas é uma história muito interessante, que eu acho que é São Jerônimo. São Jerônimo, lembrei, São Jerônimo. São Jerônimo, quando ele acaba de traduzir a Bíblia, né? Ele traduz a Bíblia do grego para o latim, ele começa a falar para você, ele começa a fazer uma oração, tipo assim, quando nós vamos para uma missão, sabe? Estou fazendo hoje aqui com vocês, né? Tudo aqui, eu estou feliz, né? Por estar realizando um trabalho assim. E eu começo a falar, Deus, você viu? Né? Olha, eu soube explicar certinho, né? Eu coloquei isso, eu ensinei isso. Então, São Jerônimo começou a falar assim, nossa, você viu, Senhor? Eu queria te honrar, te louvar, te dar graça, oferecer esse meu trabalho, né? De ter traduzido. Jesus vai para assim, não, mas não foi você, foi a minha graça. Não, Senhor, então tá, mas assim, e a minha inspiração, né? A inspiração, não, quem te inspirou fui eu, Jesus fala para ele. Aí ele fala, puxa vida, não, mas teve algo de mim, Senhor, teve algo de mim, porque a minha inteligência, não, quem te deu a inteligência fui eu. E aí São Jerônimo fala, nossa, né, complicou, né? Mas, Senhor, então o que eu tenho? Porque eu quero oferecer uma coisa para você, né, para o Senhor. Aí Jesus olha para ele e fala assim, ofereça os teus pecados, porque só os teus pecados são seus. Gente, nós precisamos nos conhecer. Diante da misericórdia, não coloque máscaras. É pior, você não vai crescer. Sabe?
Aquelas coisas que você faz no teu interior, que só você sabe, você não quer coisa, ali despeja. Conta os seus pecados. Fale dos seus pecados. A gente gosta de falar as coisas boas da gente, né? Ah, nossa, eu fiz isso, eu faço aquilo. É uma soberba lascada, é uma vaidade lascada. Nós precisamos conhecer quem eu sou, porque diante dele não há hipocrisia diante dele, gente. Olha, é perca de tempo, é perda de... Você ficou fazendo o quê? Orando? Não. Se engrandecendo. Nossa Senhora, a humildade dela, ela vai dizer, minha alma glorifica o Senhor, no momento ápice dela, aonde ela é chamada de mãe de Deus, por Santa Isabel. No momento, gente, veja, no momento mais esplêndido de qualquer homem na terra, de qualquer mulher na terra, qualquer pessoa, alguém, né, que foi visitada por um anjo, e depois o primeiro reconhecimento de Santa Isabel, né, vinha a mim a mãe do meu Senhor Quírios, mãe de Deus, né, que dá depois aí o dogma da maternidade, né, um dos fundamentos. Então, veja, olha que coisa mais linda, mãe de Deus, a maior exaltação, ela... Olha aqui, eu sou ícone, olha aqui, lá, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Sou pobre serva, né? Então, nós temos que conhecermos. Por isso, nós vamos ver um pouquinho dos temperamentos, nós vamos ver os pecados na gente, as virtudes que a gente não tem, né? Então, a gente vai conhecer essas coisas. Os dons infusos que há em nós, né? A gente, às vezes, almeja só dons carismáticos, né? Para agir, porque o dom carismático, ele dá aquela, né? Opa, você é um profeta, você alguém que cura, tal, tá, então você dá. Mas os outros dons que trazem em nós algo que nós poderíamos estar usando, realizando em nós, né? O que é ser a fortaleza, né? Exemplo, vem as tentações, vem as dificuldades, as provações, você não é forte, né? Você não tem fortaleza. Estão entendendo? Então, gente, esse rascunho de oração, ele é um rascunho para quê? Para que nós possamos, então, conhecer, né? Fazer a nossa oração. Aí eu vou pedir o quê? Ou melhor, primeiro, depois que eu fiz tudo isso aí, eu vou me renunciar. Renuncie ao pecado. Ó, gente, eu vou continuar um pouquinho, tá? Mais uns 5 minutinhos, porque no meio ali a gente perdeu um tempinho, né? Mas a gente vai até essa para a gente finalizar, tá bom? Depois eu vou abrir e responder. Veja, renunciar ao pecado. Renuncio a Satanás e aos seus demônios e toda a sua obra. Falar, isso é vocal. Falar, tá? Eu renuncio. Renunciar ao pecado, né? Aos pecados capitais. Renuncia à soberba, renuncia à vaidade e peça a graça da fé. Senhor, eu quero ter fé. Peça. Senhor, eu quero amar. Senhor, eu quero ter esperança. Peça. Você tem que pedir, né? Senhor, eu quero ser humilde. Não sou soberbo, tá? Gente, todos os dias eu tenho que dizer isso para Deus. E todos os dias eu peço para que ele cresça a humildade em mim, porque ainda é pequena, muito. Tá entendendo? Então, assim, nós precisamos fazer exercício. Olha quantas coisas tem. Será que não dá 10 minutos? Depois você vai pegar a liturgia do dia, ou um salmo. No primeiro momento vai ser isso, tá? Depois nós vamos ter, no segundo estágio, quando for partir mesmo para a oração mental, aí a gente vai mostrar algumas outras coisas para vocês. Tem uns livros aí que eu estou recomendando, né? Se alguém, vou até mostrar agora, se alguém depois quiser comprar, alguns livros, né? Só comprar para vocês aí, mas a gente vai estar também disponibilizando ou por WhatsApp ou por alguma forma. E aí você vai ler alguma coisa para meditar. Você faz do jeito que você faz, por enquanto, tá? Dessa semana. Você lê a liturgia, medita um pouquinho, tá? E no final você vai agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por, né? Olha, estava cansado, né? Agora parece que eu estou até melhor, Senhor. Obrigado. E você vai agradecer a Deus por essa oração. 10 minutos. Beleza. Pode trabalhar. Pode... Agora é o seguinte. Se você não conseguir fazer os 10 minutos, porque é uma batalha. Desde o dia que você colocou o seu nome, tá? Eu tenho rezado por vocês. Desde o dia que você colocou o seu nome aqui para fazer, você já começou uma batalha. Então tem muita gente. Olha a batalha. Só 100 pessoas que poderiam entrar, né? Conseguiu colocar mais algumas pessoas aí, Ana Flávia? Sim. Então, nós estamos com outras pessoas, né? Por outro, né? Outra sala. Nós abrimos para outra sala. Mas veja que interessante, gente. Quantos obstáculos você teve para estar aqui? Agora, vou falar uma coisa para você. Isso não é segredo. Você, sabe? Presta bastante atenção. Você vai ter dificuldade de fazer 10 minutos de oração. Tá?
André, não fala isso, você está profetizando. Você tá... Não. Se você não, nesse primeiro momento, a graça é de Deus, ela vem, mas se nesse primeiro, momento você não decidir, tá? Que eu vou fazer 10 minutos de oração, você não vai conseguir fazer 10 minutos de oração. Veja, não é 10 minutos de oração, você, eu esqueci, amanhã eu esqueci também, vou fazer qualquer dia. Não. É 10 minutos de oração, num lugar marcado, com hora marcada, tá? Hora marcada. Então você vai ter que buscar um jeito, tá bom? Ok? Entenderam? Compreenderam as coisas, gente? Certinho? Bom, então nós precisamos ter esse encontro, né? Conosco mesmo, eu já até falei sobre isso, que é o recolhimento da alma. Nós precisamos ter isso. Tem um pessoal, Opus Dei, acho que é coisa assim lá do depois eu vou ver se o pessoal está aqui ou não. E quando eu peguei aqui, tem uma oração da Opus Dei, Seletas de Orações, né? Que diz assim, é uma oração específica para antes de uma meditação, tá? Diz assim: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, interceder por mim. Gente, todas as minhas orações, eu convido o povo do céu. Sabe? Hoje eu pedi para Santo Tomás, né, tá com a gente aqui o dia todo comigo, pedi para Santo Agostinho, né, pedi para Santa Teresa d'Ávila, né, eu pedi, acompanha hoje nesse meu dia, entendeu? Vamos lá, né? Pedi para Nossa Senhora e mais, né, o pessoal todo aí do céu para estar comigo. E nós precisamos pedir, nós vamos estar entrando nisso também. Revisando o que nós falamos hoje. Apresentei para vocês todo o nosso estudo. Nós vamos começar falando dos 12 degraus de oração até o quarto degrau, terceiro, né? E o quarto a gente vai depois começar a retomar, talvez cita alguma coisa do quarto. Nós vamos falar sobre temperamentos, nós vamos falar sobre oração mental, nós vamos falar sobre oração afetiva, nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, a oração do Santo Terço, fazermos a Lexio Divina, nós vamos falar sobre distrações na oração ativa, né? E nós vamos fechar esse primeiro bloco. Depois nós vamos falar sobre virtudes, nós vamos falar sobre as virtudes teologais, virtudes morais, nós vamos falar sobre os dons infusos, nós vamos falar sobre os dons carismáticos, tá? Depois nós vamos crescer um pouquinho mais, e nós vamos entender como que é o processo da tentação, como que o demônio nos tenta, o mundo nos tenta, como nós mesmos, pela nossa concupiscência, né? Pela nossa, pelo pecado original, que deixou as suas consequências em nós, né? E a gente somos desordenados, né? Então, como que isso acontece? Então, os pecados, as doenças espirituais que nós temos em nós, e nós precisamos livrar urgentemente para ficar dentro do castelo. E aí, dentro do castelo, na última parte, nós vamos aí sim crescer ali com Santa Teresa d'Ávila, explicando o que é esse castelo interior, no qual então nós vamos avançando, né, nas 3 vias, saindo da via purgativa, conhecendo a via iluminativa e a vida unitiva, entendeu? A via unitiva, tá? Então nós vamos passar por isso daí para nós aprendermos. Hoje falamos sobre a oração vocal e que é um encontro, a oração. Nós precisamos orar, nós precisamos ter horário marcado, dia marcado, fazer 10 minutos de oração por dia, no qual nós vamos falar com intimidade. Seja, estamos cansados, estamos estressados. Eu estou estressado. Conversa com o Senhor estressado e fala para ele como está teu coração. E reza assim. Deu 10 minutos? Beleza. Perfeito. André, e se eu não conseguir 10 minutos, eu esqueci? Como você não está habituado, você então vai no outro dia, chegar lá, mais cedo um pouquinho e falar, Senhor, perdão, eu esqueci. Eu aqui estou te ajudando, tá? Ninguém tem que fazer nenhum compromisso comigo. O compromisso que você tem que fazer é com ele ali, ó. É com ele ali. Tá vendo? Tá? É com ele. E é necessário. Se você quer sair dessa moridão que você está, dessa tibieza que você está, e crescer numa vida espiritual, é necessário você começar do zero, do nada. 10 minutos de oração. Posso contar com vocês? Beleza? Até a próxima aula. Vou abrir agora para as perguntas.